Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 4, o Senhor Jesus diz: Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. E no capítulo 22, no versículo 35, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, e sem sacola, e sem sandália, por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Parece uma contradição, né? Em um momento, o Senhor Jesus, no primeiro momento, no capítulo 10, o Senhor Jesus enviando os 70 a uma missão, né? Eles precisavam ir à frente do Senhor Jesus, nas cidades que o Senhor Jesus fosse passar. E eles, de dois em dois, né, estariam ali anunciando a chegada do Senhor Jesus àquela cidade, anunciando a chegada do reino de Deus. E já aqui no capítulo 22, foi uma conversa, a conversa mais profunda que o Senhor Jesus teve com seus discípulos. A conversa que o Senhor Jesus esclareceu muitas coisas aos seus discípulos foi na quinta-feira, antes da sua morte, quando o Senhor Jesus ceou com os seus discípulos, né? Que o Paulo denomina essa noite como na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Nesse jantar, nessa ceia da Páscoa, o Senhor Jesus anuncia aos seus discípulos que há um traidor entre eles. O Senhor Jesus anuncia que irá perecer, né? Porque estava escrito, era necessário que ele padecesse. O Senhor Jesus anuncia que Pedro irá negá-lo. Então, e o Senhor Jesus começa, né, a dar instruções aos discípulos. E o Senhor Jesus então diz, né, que em um momento ele os mandou sem provisão, que eles fossem, né, se acomodassem e que eles seriam providos onde eles chegassem. Já neste momento, o Senhor Jesus está anunciando a perseguição. O Senhor Jesus está dizendo, né, agora eu já os oriento, né? Quem tem bolsa, pegue-a. E faça o mesmo com a sacola. E quem não tem espada, venda a capa e compre uma espada. E o Senhor Jesus explicando a eles, né, dando a orientação daquele novo momento, daquela nova situação. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós, muitas vezes, nós temos a mania de vivermos em círculo, tomando as mesmas atitudes a todo tempo. E essa é a importância da leitura diária da palavra, porque Deus vai nos orientando através da leitura da palavra. Quantas vezes nós estamos aflitos, né? Precisamos tomar uma decisão e nós, em oração, apresentamos a situação a Deus. E quando nós vamos fazer a nossa devocional, nós vamos ler a palavra. Muitas vezes, uma situação da palavra nos ensina, né? Nos instrui como devemos seguir diante daquele processo, daquele problema. E o Senhor Jesus aqui, ele não estava se contradizendo em um momento, no primeiro momento em que os discípulos iam anunciar que o Senhor Jesus chegaria na cidade. Os discípulos iam curando enfermos, expulsando demônios. E quando o Senhor Jesus chegava, né, o Senhor Jesus anunciando a palavra, então havia toda ali uma estratégia, né, para que o reino de Deus fosse anunciado naquelas cidades que o Senhor Jesus passaria. Então eles não precisariam de provisão. Mas agora, que o Senhor Jesus iria passar pela crucificação, que eles iam ser dispersos, né?
os discípulos. Então o Senhor Jesus disse, né? Agora vocês vão lançar mão do que vocês têm, porque agora é um novo momento, né? Então que nós tenhamos essa preocupação de todos os dias analisarmos a palavra do Senhor, todos os dias colocarmos os nossos problemas em oração, porque muitas vezes saímos aflitos, né, com as nossas demandas e não apresentamos a Deus. E Deus, ele nos orienta. Quantas vezes na palavra de Deus nós vemos Deus orientando o povo? Deus orientou o povo no Egito, para a saída do Egito através de Moisés. Deus ia orientando o povo, né? Em todas as situações. Deus orientava o povo quando, no momento do êxodo, Deus orientou o povo o que o povo deveria fazer, na hora que o povo teria que parar, na hora que o povo teria que seguir, né? Deus sempre orientando o povo. Deus orientou a Jacó, aos patriarcas, né? Quando eles deveriam sair de um lugar ou partir para outro. Deus sempre orientando todo o povo. Deus orientou a José, né? Quando Herodes iria, né, lançar mão contra os meninos, e então Deus orientou José a sair de Judá e ir para o Egito. Então Deus sempre orienta, e que eu e você, nós tenhamos, sabe, isso nas nossas mãos, essa bênção que o Senhor nos deu, que é nos orientar, e que nós tenhamos cuidado de não agirmos em toda a situação da mesma forma. Há momentos que nós vamos ter que parar, há momentos que nós vamos ter que seguir, há momentos que nós vamos ter que confrontar, há momentos que nós vamos ter que perder para ganhar, né? Então, que o Senhor te oriente nesse dia, nessa semana, que o Senhor te oriente através da tua leitura, a tua devocional diária, amém? E a sua oração. Coloca diante dele, lança diante dele todas as suas dificuldades, amém? Ele é fiel para te dar estratégias para você passar por tudo isso, vitorioso, vitoriosa, amém? Fica na paz, que o Senhor te dê um dia abençoado.